Vou abrir isso aqui, né? Pessoal, boa tarde. Antes da gente iniciar, deixa eu dar um recado. No segundo semestre, o Café Consciência vai retornar e alguns do pessoal da equipe vai estar saindo para fazer um doutorado de sanduíche, alguns outros vão fazer outras atividades. Então a gente dá uma renovada no grupo, né? Tanto alunos de graduação quanto de pós-graduação podem participar, tá? O projeto ele é cadastrado como projeto de extensão. Todos que participam têm direito a certificado. Geralmente, para cada evento do Café Consciência, está um certificado de 5 ou 10 horas. Cada um faz uma atividade específica aqui dentro. Quem quiser participar dessa atividade de extensão, só procurar eu ou o professor Andres durante aí o período de férias, pode ser por e-mail também, e a gente vai conversando para fazer uma reunião no começo do semestre e fechar a nova equipe, né, Andres? É isso, obrigado, hein? Obrigado, Guilherme. André, tá ao vivo já? Ao vivo, né? Tá bom. Boa tarde a todos. É um prazer aqui. Nós estamos na última atividade desse semestre, né? Lembrando que durante as férias, às vezes a gente tem visitante, então pode acontecer de ter um Café Consciência especial, então fiquem de olho, seguindo a gente aí nas redes sociais, ok? E nós tivemos o prazer de convidar e o nosso palestrante aceitar o nosso convite para dar a palestra final aí do semestre. Para quem não conhece, o professor Fernando Pellegrini, ele graduou em Física na Universidade de Brasília. Depois ele foi fazer o doutorado dele na Inglaterra, na University of Sheffield, fez o doutorado dele na Inglaterra, voltou para o Brasil. Aqui está como professor na UFG há um bom tempo. Há um bom tempo. Ele é aposentado, mas na verdade está sempre aí. Então, quem for ver, tem o laboratório de ressonância magnética eletrônica. Ele foi quem coordenou a instalação do laboratório. Então, foi uma das primeiras técnicas experimentais realmente ativas assim dentro do nosso Instituto de Física. E a gente tem um instituto muito forte, tanto na parte teórica quanto na parte experimental, né? Ele foi chefe de departamento, coordenador do programa de pós-graduação, diretor do Instituto de Física e agora, por que não dizer, também é professor emérito. As posições não param, né? E o Fernando desenvolve atividades de pesquisa na área de ressonância magnética eletrônica, né? Com sistemas bidimensionais, zero dimensionais. Então vai desde filmes magnéticos até nanopartículas, né? Foi ele que começou essa área de investigação de ressonância magnética eletrônica com esse tipo de sistemas magnéticos aqui no Instituto de Física do UFG, né? E é sempre um prazer ter você aqui. Hoje ele vai estar falando para a gente aqui um pouquinho a respeito do César Lattes. Então, Fernando, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos ansiosos para ouvir e aprender com você novamente. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Há tanto material disponível sobre o César Lattes, até pelo fato de que no ano passado foi comemorado o centenário do nascimento dele. Então eu resolvi fazer uma apresentação um tanto diferente. Fala sobre o César Lattes, é claro, mas dá uns enfoques adicionais. Então, o primeiro ponto é que sobre as origens das instituições no Brasil. Tá bom? Tudo começa quando a família real portuguesa se transfere para o Rio de Janeiro, em 1808. Ao passar por Salvador, o Dom João VI já autoriza a criação da Faculdade de Medicina da Bahia, que é então a instituição mais antiga, né, no Brasil. E 2 meses depois, no Rio, cria a Faculdade de Medicina, a Escola de Medicina, no Rio de Janeiro. Tudo hoje é parte da UFRJ, tá bom? Nos anos seguintes vão surgindo outras instituições, não é? Ao longo, então, de todo o século XIX, e no caso nosso aqui de Goiás, até convém mencionar, né, que aparece em 1898 a Escola de Direito de Goiás, Academia de Direito de Goiás, lá em
na antiga capital, certo? Então surgem essas várias instituições que no final do século elas já se transformaram em Escola Politécnica do Rio de Janeiro e Escola Politécnica de São Paulo, que são as predominantes, tá bom? E aí, ainda pela metade do século XVIII, não é? Aparece esse gênio matemático brasileiro, o primeiro matemático brasileiro. Nasceu no interior do Maranhão em 1829, vai para o Rio em 1843 para estudar na escola militar para atender a indicação da família. Depois de um ano na escola militar, ele acha que não tem nada a ver com aquilo e vai fazer medicina. Mas 3 anos depois, em 47, ele concluiu que a vocação dele não era medicina, era matemática. E nesse período, enquanto cursava medicina, ele estudou cálculo diferencial integral, mecânica celeste, astronomia, aprendeu tudo sozinho. Aí ele volta lá na escola militar e pede para realizar os exames de todas as disciplinas para concluir o bacharelado em ciências físicas e matemáticas. E ele é aprovado com louvor até em junho de 48. Ele tinha só 19 anos de idade, tá bom? E logo em outubro, ele apresenta uma tese de doutorado com o título de O Modo de Indagar Novos Astros, que é no estilo da mecânica celeste do Laplace, tá bom? E para defender essa tese, foi necessária a aprovação do Dom Pedro II, tá bom? E logo depois ele é aprovado em concurso, se torna professor da escola e recebe, além disso, não é, o título de tenente-coronel e capitão honorário da escola militar. Tudo isso aos 20 anos de idade, tá bom? Vai para a Europa, fica 2 anos lá, Paris, Londres, se casa com uma francesa, volta, vira deputado federal pelo Maranhão, tá bom? Mas logo depois a esposa, o filho morrem, ele se casa novamente no começo de 1864, não é? Mas adoece com tuberculose, volta para a Inglaterra para fazer tratamento e falece em Londres em julho de 64, tá bom? Ele, além dessa tese sobre a descoberta de novos mundos, ele escreveu monografias de matemática durante esse período na Europa, tá bom? Então é a primeira evento assim marcante na área de física, matemática, física, astronomia, né? No Brasil. Aí, 60 anos depois, não é? Aparece já existem as escolas politécnicas no Rio e em São Paulo, e aparece então os engenheiros cientistas, o Amoroso Costa, que trabalhou na área de relatividade, e o Teodoro Ramos. O Amoroso Costa engenheiro civil em 1905, bacharel em ciências físicas e matemáticas, tudo na Politécnica do Rio. E aí ele tem uma tese sobre a formação de estrelas duplas, não é? E é professor de mecânica celeste e trigonometria esférica, tá bom? Ele foi professor do Teodoro Ramos, não é? Também engenheiro civil, 10 anos depois, né, 1916, né? O Teodoro Ramos faz uma tese sobre funções de variáveis reais, tá bom? E logo depois, em 1919, então ele está com 24 anos de idade, ele já é professor de mecânica racional e cálculo vetorial na Politécnica de São Paulo. Ele participa da Revolução de 30, tá bom? É até nomeado prefeito temporário de São Paulo. E em 1934 a elite paulista resolve então criar uma universidade a partir então do que já existia, das faculdades que existiam em São Paulo na época. E o Teodoro Ramos, eu acho que a ideia talvez maior, original seja dele, a de criar uma faculdade de filosofia, ciências e letras, que seria então o centro aglutinador da universidade.
Agora, além da tese sobre funções de variáveis reais, ele escreveu esse trabalho, A Teoria da Relatividade às Raios Espectrais do Hidrogênio, que foi apresentado na Academia Brasileira de Ciências em 1923. Mas isso só foi publicado 6 anos depois, em 1929. Aí o Sommerfeld já tinha resolvido essa questão. Então a glória fica com o Sommerfeld e não com o Teodoro Ramos. Tá bom? Além disso, ele escreveu em português os primeiros trabalhos de introdução à mecânica dos quanta, que foram publicados nesse boletim do Instituto de Engenharia. E em 2003 e 2004, a Revista Brasileira de Ensino de Física republicou esses artigos. São 4 artigos, né? Todo aluno aí de graduação deve ler esses artigos do Teodoro Ramos, porque é uma introdução à mecânica quântica, tá bom? E aí, como primeiro diretor, aliás, antes disso, né, da USP, a primeira universidade verdadeira foi criada em Curitiba, em dezembro de 1912, começa a funcionar em março de 1913, com aqueles cursos que eu relacionei lá. Esse prédio existe até hoje, é onde a minha filha faz o curso de doutorado em Direito, e na praça tem um monte de árvores agora, não é uma praça limpa como aparece nessa foto, tá bom? Só que, alguns anos depois, o governo proibiu a existência de universidades em cidades com menos de 100 mil habitantes. Curitiba tinha 60 mil. Então, o que eles fizeram? Deram autonomia para cada uma dessas faculdades, tudo continuou funcionando, mas não sendo mais uma universidade, mas faculdades isoladas. A coisa voltou a se reunir novamente em 1948 e é a atual Universidade Federal do Paraná. Tá? Então, na verdade, quando a USP foi construída depois, né, em 1934, já tinha ocorrido uma tentativa, né, anterior de se criar uma universidade. E a grande inovação da USP, encabeçada pelo Teodoro Ramos, foi a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E ele, na verdade, liderou uma missão que foi à Europa contratar cientistas para compor o corpo docente da nova faculdade. Aí vieram os franceses da área de ciências humanas, não é? Alguns se tornaram famosíssimos depois, como o Braudel, na área de história, aquele sociologista, esqueci o nome dele, é da área de sociologia, tá certo? Não ficaram muitos anos no Brasil, mas foi o corpo docente inicial da área de ciências humanas. Na química e na biologia vieram alemães, e física e matemática vieram os italianos. A pessoa convidada para assumir a física na época foi o Fermi. O Fermi tinha outros compromissos, aí ele indicou o Gleb Fatag, certo? O Fatag, né, na verdade, ucraniano, só que na época ainda da Revolução Russa, a família vai para a Itália e toda a formação dele é italiana. Certo? Então, por indicação do Fermi, né, o Fatag vem, então, para a Faculdade de Filosofia, em 1934. Ele organiza o curso, prepara tudo direitinho, tá bom? Mas não tem alunos ainda. E ele leciona na Politécnica. Aí o que ele faz? Ele pega os melhores alunos lá da Politécnica, que estavam concluindo o curso de Engenharia Elétrica, eles são levados para a Faculdade de Filosofia. O Mário Schemberg, em 1 ano, completa o bacharelado em Matemática, e o Marcelo Damy, em 1 ano, completa o bacharelado em Física, e tornam-se professores da faculdade. Então, eles já constituem, em poucos anos, um grupo. Certo? E qual é a linha de pesquisa que eles implantam? O que era a coisa mais marcante na física da época? Raios cósmicos, não é? Aí descobrem os chuveiros, né, de raios penetrantes, tá bom?
ele mobiliza todo esse pessoal para trabalhar, então, com a física de raios cósmicos, o Mário Schoenberg, o Marcelo Damy, Paulo Pompeia, tá certo? E convida, na época, o Occhialini, né, que também vem para a USP. O Occhialini não se adaptava ao regime fascista lá do Mussolini, tá bom? Então, todo esse pessoal torna-se envolvido na pesquisa de raios cósmicos. E a coisa é tão eficiente que eles detectaram esses chuveiros de partículas, né, penetrantes de partículas, em minas, túneis, no solo, no topo de montanhas e até durante voos de aviões. Então eles foram detectar raios cósmicos para todo lado. E deu trabalhos assim que tiveram repercussão internacional, a ponto de, em 1941, realizarem, né, na Academia Brasileira de Ciências no Rio, um simpósio internacional sobre raios cósmicos, que contou com a participação do Compton, do efeito Compton, lá de Chicago, tá certo? E o Compton depois leva um desses alunos, o Paulo Pompeia, para trabalhar em Chicago durante 2 anos ou coisa assim, tá bom? Bom, aí, esta é a situação, 1941, quando então o César Lattes, com 17 anos de idade, começa a fazer o curso de física lá na USP, tá bom? Isso aí é a foto dele nessa ocasião, calouro lá de física, tá bom? Então ele entra num departamento onde está sendo feita física da época, tá bom? A família do Lattes, não é? O pai dele sempre trabalhou em banco. Ele veio para o Brasil antes ainda da Primeira Guerra Mundial, mas na época da guerra ele volta para a Itália, né, para participar da guerra, e casa-se lá, e a família, né, ele e a esposa, vem então para Curitiba em 1921, certo? Alguns anos depois, 5 anos depois, vão para Caxias do Sul, depois Porto Alegre. Ele volta para Turim por 6 meses e aí voltam, né, depois de 6 meses, voltam para Curitiba, onde permanecem até 1933. E aí a família muda-se para São Paulo. O Lattes vai completar a educação secundária dele em São Paulo, não é? E o pai do Lattes conhece, não é, o Gleb Fatag, certo? Em São Paulo ele era gerente do banco francês e italiano. Então, que é o Lattes, o irmão dele. Eu só vi essa referência ao irmão dele nessa foto aí. Não achei em nenhum outro local lá algum comentário o que o irmão dele fez, não deu para descobrir, certo? Bom, a família do próprio Lattes, então, essa é uma foto já bem muito depois, não é? Ele se casou com a Marta Siqueira, certo? Teve 3 filhas. Eu já acho assim um fato excepcional educar 4 filhas, né? Tá certo? Todas com o nome de Maria, né? Maria Carolina, Maria Cristina, Maria Lúcia, Maria Teresa, tá bom? E teve 9 netos, tá bom? Então, quando ele faleceu, essa era a composição da família dele. Ele faleceu em 2005, tá bom? E tem uma outra família, né? Ele orientou alunos de mestrado e doutorado 7, que orientaram 98, tá bom? Que orientaram 304, depois 347, por último 86. Então, se você pensar em quantas pessoas tiveram o Lattes lá como um antepassado, tá bom? Então soma 851, certo? E ele acreditava que o físico, né, acredita em uma realidade objetiva e o professor ensina. Então ele se colocava mais como professor do que como físico, tá bom? Bom, aí eu fui procurar o Lattes do César Lattes, né, porque afinal, pensei, deve ter. Fizeram para ele, não foi ele quem fez, tá bom? E escrito por amigos, e aí eu verifiquei, tá bom, que
tem muita coisa errada no artigo. Eu tive que entrar na Web of Science para pegar informações mais precisas. Então, os principais artigos do Lattes que aparecem lá são 26. E aí você tem o primeiro trabalho dele que chamou a atenção, né, sobre o que está acontecendo. A radioatividade do samário, né, que foi publicada em 1946, e depois os trabalhos, né, relacionados com a descoberta dos píons, né, da análise de raios cósmicos em Chacaltaya, tá bom? E também os trabalhos, né, a produção dos píons no acelerador lá em Berkeley, tá bom? Então são os trabalhos que aparecem na Web of Science, e quando você olha a quantidade de citações, não é astronômica de jeito nenhum, tá bom? E mais ainda, né? Então você tem um artigo com 194 citações, o outro com 195, e se você tenta fazer aquela curva que dá o fator H do Lattes, você nem consegue, porque vai aparecer ali aquele punhado, que tem 200 e tanto, vai dar uma reta assim, tá certo? E um outro artigo com um número pequeno de citações. Então, o que já mostra, né, que embora o fator H seja um bom indicador, né, da produção científica de uma pessoa, tá certo? Mas ele não diz tudo de forma alguma, certo? E a relação completa, né, dos trabalhos está publicada nesse livro aí, que está disponível lá no site da Unicamp. E aí, quando você conta tudo, né, os artigos publicados em periódicos, artigos em anais da Academia Brasileira de Ciências que não aparecem na Web of Science, artigos completos em anais de conferências internacionais, a maior parte resulta da colaboração Brasil-Japão, que ele criou, tá certo? E são, às vezes, trabalhos de 15, 20 páginas em números especiais sobre os anais daquela conferência internacional. E aí também não aparece assim em Web of Science, tá bom? E tem os trabalhos apresentados em conferências nacionais, internacionais, tipo reuniões da SBPC, em que você tem um painel, um resumo, coisa assim. Quando você soma tudo, até 1994, né, quando ele completou 70 anos de idade, o total era de 103. Então, se ele fez trabalhos adicionais entre 94 e até a morte dele, em 2005, quer dizer, são mais 10 anos, não é? Esse número aí deve ser superior. Tá bom? Bom, então a graduação na USP foi em 43, em 46, 47 ele vai para Bristol, faz os experimentos em Cachaltaia nesse período aí, leva a descoberta do píon, a publicação do trabalho original na Nature, aí ele vai para a Universidade da Califórnia para produzir mesons em aceleradores, tá bom? O resultado disto, não é que, bom, em Bristol, essa é a foto do grupo todo em Bristol. O Lattes aparece aqui, tem uma coisa errada. Ele aparece aqui no centro, aqui é o Occhialini, tá bom? Os primeiros trabalhos do Lattes, assim que ele terminou o bacharelado, em 1943, com 19 anos de idade, ele foi contratado como assistente do Vatag. E publicaram os trabalhos teóricos e tudo mais, e ele comentou que na época o salário dele é que ele valeria hoje algo como $4.000 ou coisa assim. Imagine você com 19 anos de idade, termina o bacharelado e o instituto aqui já te contrata imediatamente com um salário de $4.000. Uma maravilha, tá bom? Isso não acontece mais, tá bom? Mas ele não se deu bem com essa questão de trabalho teórico. Aí, com a chegada do Occhialini, ele começa a se envolver com a parte experimental. Inicialmente tentando detectar trajetória de partículas em chapas de raio-x e coisa desse tipo assim. E o Occhialini era o físico experimental por excelência, o cara que constrói os equipamentos, que faz tudo, que tem as ideias para fazer os experimentos, entendeu? A ênfase dele
toda a vida foi física experimental. E antes de vir para o Brasil, o Occhialini tinha trabalhado com o Blackett na Inglaterra e comprovado a existência dos pósitrons previstos pelo Dirac. O Blackett depois ganha o prêmio Nobel. O Occhialini fica de lá, certo? Bom, com o início da guerra, o Vadagen foi afastado da direção do departamento, o Occhialini, eu acho que foi demitido, trabalhou um tempo como guia turístico lá na região do Maciço Itatiaia, mas aí, por ajuda do Blackett, ele retorna para a Inglaterra e vai trabalhar com o grupo do Powell, em Bristol. E aí ele chama o Lattice para lá. Então, em 46, o Lattice vai para a Inglaterra, tá certo? O Occhialini está lá, faz parte do grupo. Você vê que tem várias pessoas, inclusive várias mulheres, porque o método todo era o seguinte: você tem as chapas que são expostas à radiação. À medida que a radiação se propaga através da chapa, que ocorre algum processo de decaimento, isso gera reações, né, na película. Só que para ver isto, você precisa de microscópios. Então o trabalho dessas mulheres todas era pegar aquelas chapas que foram expostas aos raios cósmicos e analisar pedacinho por pedacinho para ver se tem alguma sequência contínua de pontos indicando a trajetória de uma partícula. Quando você vê as fotos, que vai aparecer depois, mostrando a trajetória que é interpretada como a descoberta do meson pelo César Lattice, às vezes você vê a imagem aqui assim enorme, mas a imagem real mede 0,6 de milímetro apenas, entendeu? Então não é como parece, você tem uma chapa e aí você tem uma trajetória assim enorme da partícula. Então era um trabalho extremamente minucioso, que envolvia um grupo grande de pessoas e até a empresa na Inglaterra que fabricava as chapas de acordo com as recomendações, inclusive com as recomendações do Lattice, para colocar boro, porque ele queria ver se dava uma reação de decadência do bóron, levando à formação de prótons ou coisa desse tipo assim. Certo? Depois, quando se constituiu o grupo no CBPF, no Rio, havia também várias mulheres na equipe. Certo? O Pico do Midi, nos Pirineus, onde o Occhialini, né, expôs as partículas, não é? Mas aí as chapas, aí você está a 2.800 metros. E aí o Lattice, né, descobre que perto de La Paz tem uma montanha que chega a 5.200, não é? Chacaltaya, 40 quilômetros de La Paz. E aí tem várias fotos da região, não é? Essa foto de 1940, porque tem uma geleira em Chacaltaya. Havia, né? Então, a cada ano, você vê, ela foi diminuindo, certo? Essa foto aqui de 2005 mostra como era, né? Essa aqui, ó. Então, isso aqui é 1940, a geleira pegando todo o topo da montanha. Em 2005 só restava isso aí, tá bom? Bom, então, o Lattice, não é? Vai a Chacaltaya, fotos mais recentes, 2012, aqui é o topo da montanha, você pode caminhar até lá, certo? E aqui é a estação meteorológica que tem no topo, mas nem aparece lá, está lá naquela pontinha lá, certo? Onde de início eles foram colocar as chapas, não é? Para detectar os raios cósmicos. O Lattice já na região, isso é uma foto muito posterior, e aqui o laboratório que existe atualmente, que é o Observatório de Física Cósmica, certo? Que foi construído depois pela Universidade de La Paz, os bolivianos que acabaram envolvidos, né, com o estudo de raios cósmicos. Bom, depois que o Lattice então descobre, né, o experimento lá Lyon, com os experimentos feitos em Chacaltaya, aí em 1948 ele vai para Berkeley, e aí você tem o primeiro ciclo, né, que foi construído lá, e o Gardner, que era o cara que liderava tudo isso. Aí os dois conseguem produzir
no acelerador, os métodos. Tá bom? Isso da capa da Science Newsletters, né? E aí começam até a falarem sobre bombas mesônicas, né? Porque tinham feito as bombas nucleares há pouco tempo, né? Nós estamos em 1948, quer dizer, não tem nem 3 anos ainda do lançamento das bombas lá no Japão, ok? Então, descobrir uma partícula nova nuclear, que você abre a possibilidade de fazer outras bombas, né? A ideia talvez era essa. Bom, ele vira uma celebridade, a foto dele quando retorna, né, para o Brasil, certo? Chegando no Rio, e aqui a foto original, né, da descoberta. Tudo isso aqui, ó, essa foto inteira aqui, são 0,6 de milímetro só, tá bom? E aqui são as chapas devidamente protegidas e tudo mais, não é? Que eram colocadas no topo da montanha para detectar, então, a trajetória das partículas. Bom, aí a repercussão disso no Brasil, né? Então, os jornais da época, não é? Sensacional descoberta de um cientista brasileiro. Isso é de 1948. Outros, não é? Aí, ó, uma cátedra para César Lattes na Universidade do Brasil. O conselho da universidade aprovou, era a Faculdade Nacional de Filosofia na época. Tá bom? É interessante notar que depois da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ela se tornou o modelo para todas as outras faculdades de educação, filosofia que foram construídas no Brasil, criadas no Brasil. Para criar uma universidade era necessário a presença de uma faculdade de filosofia, ciências e letras. Tá bom? E isso vingou. E o Lattes, né, esse é 48, ele está com 24 anos de idade. Ele é então nomeado professor catedrático de física nuclear na Universidade do Brasil. Tá? Nomeado pelo presidente, inclusive. Tá bom? Não é o reitor só, não. E aí, não é? É uma coisa estranha, né? Aí a Câmara, né, de Deputados, né, indica o Lattes para o Prêmio Nobel. Né? Imaginem, né, a Assembleia aqui de Goiânia indica algum de vocês aí para o Prêmio Nobel. Né? Não tem nada a ver, não é a Assembleia, não são os deputados que vão indicar alguém para ser Prêmio Nobel. Tá? Outras reportagens, né? Sua maior ambição é trabalhar na pátria. Tá? E aí, certo? Ele, ainda nos Estados Unidos, né, ele vem ao Brasil, volta para os Estados Unidos, não é? E como ele ficou assim tão famoso, ele viaja muito, dando palestras para todo lado. Uma ocasião, em 49, ele passa em Princeton, encontra, né, o Yukawa, aqui, ó, que previu, né, a existência dos mesons. Mas depois verificou-se que o Lattes descobriu, que hoje nós chamamos de pions. Tem pions com carga positiva, negativa e sem carga, todos eles com uma determinada meia-vida extremamente curta, não é? Não são exatamente os mesons que o Yukawa havia previsto. Isso aqui eu acho que é o Otto Stern, eu não tenho muita certeza. E aqui estão o Hervásio de Carvalho, o José Leite Lopes e o James Chiombe. Não é? O Leite Lopes e o James Chiombe fizeram o doutorado lá em Princeton. Nessa época aí, o Oppenheimer é o chefão lá, por isso que todo esse pessoal se torna amigos do Oppenheimer, do Feynman, e essa turma toda vem passar a temporada no Rio, dar palestra no CBPF, coisa desse tipo assim. Certo? Nessa época aí, 5 universidades só que havia no Brasil. Tá bom? Então era uma pobreza extrema, né? O número de... Você tinha 86%, volta lá, quer ver? O Brasil tinha um total de 27.253 alunos. Tá bom? Mas direito, economia, medicina, odontologia e engenharias somava 86% disto. As engenharias eram
11 variedades, tá bom? Então, quando você detalhava assim, quantos estudantes em cada variedade, não é? Eram poucos, até pelo fato de que 60%, como é até hoje, né? 60% cursa engenharia civil. E quando você olhava, né, matemática, física, química, história natural, que é a área aqui biológica, não é? Isso representava, não chegava nem a 2% do número total de alunos. Então era uma situação assim, muito pobre. E se você pega os dados da população do país, em 1945, o Brasil tinha menos de 50 milhões de habitantes, tá bom? Talvez 40%, 50% de analfabetos, tá bom? Naquela painel inicial, quando a família real veio para o Brasil, eles estimam que a população do Brasil e Portugal eram mais ou menos a mesma. Mas o Brasil, quer dizer, enquanto Portugal você tinha a população homogênea, né, só os portugueses, no Brasil você tinha os descendentes de portugueses, os indígenas, os escravos, não é? E os escravos e os indígenas somavam praticamente 2 milhões de pessoas por aí, certo? E em Portugal eles estimam que havia 70 mil pessoas alfabetizadas e o Brasil tinha 20 mil pessoas alfabetizadas apenas, certo? E quando você compara com a Inglaterra e Estados Unidos, no final do século XIX, a população inglesa, a população americana era 100% alfabetizada, tá bom? E o Brasil até hoje tem ainda 6% de analfabetos ou coisa assim. Então isso atrapalha tudo, né? Não tem como romper isso correndo, não, sabe? Bom, a partir daí, não é? Então o Lattes é professor catedrático de Física Nuclear, mas na Faculdade Nacional de Filosofia não tem a mínima condição de querer fazer pesquisa, não tem nada lá. Aí surge a ideia de criar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Isso acontece, não é? Em 15 de janeiro, o CBPF é 15 de janeiro de 1949, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Muita gente contribuiu, né, para a criação do centro, toda a intelectualidade do Rio aprovou, né, assinou lá a ata de criação do CBPF, um banqueiro da época construiu o prédio que é sede do CBPF, tá certo? Houve uma movimentação de toda, vamos dizer assim, a sociedade para criar um centro de pesquisas em física, tá bom? E os matemáticos, né, que participaram, né, da criação do CBPF, não é? Criam depois, não é, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, 3 anos depois, né, em 1952. Mas antes disso, né, o almirante Álvaro Alberto já tinha conseguido criar, a lei foi assinada em janeiro de 51, o Conselho Nacional de Pesquisas. E também, em 1952, é criada a CAPES, né, de tal modo que nesse período de 49 a 52, o Brasil constrói 2 instituições assim excelentes de pesquisa, o CBPF e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e 2 agências de fomento, o Conselho Nacional de Pesquisas e a CAPES. A CAPES o objetivo maior dela era a qualificação do pessoal do ensino superior. E o CNPq, o apoio à pesquisa de modo geral, certo? E, então, tudo isso foi criado no prazo de 49 para 52. E poucos anos depois, eu acho que em 1957 ou 58, o Juscelino cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, grande parte da estrutura da ciência que tem no Brasil hoje resultou daquela época. E tudo por influência do César Lattes. Tem fotos, por exemplo, do Lattes conversando com o Getúlio, né, para discutir a necessidade de investimento na ciência e tudo mais. Ele batalhou muito para isso. E o exemplo dele foi marcante, certo? E todo o impacto, porque, pensa bem, no país pobre, atrasado, como era o Brasil na época, um brasileiro jovem ainda, fazer uma descoberta extraordinária na área de física nuclear, logo depois, então, da Segunda Guerra Mundial,
isso teve um impacto tremendo, tá certo? E ele, de fato, se tornou uma celebridade nacional. Né? E depois disto, não é? A coisa... uma foto do CBPF de 1952. Aqui está o... Eu erro isso aqui, né? O César Lattes está aqui, tá certo? O Feynman estava como visitante. Aqui está o Leite Lopes, aqui a Elisa Frota Pessoa, a Sônia Amato. Aqui o Roberto Salmeron, que foi nosso professor na UNB, certo? A história de Salmeron é extremamente interessante, porque uma ocasião ele vai com o Lattes para fazer observações em Chacaltaya. Aí deixam as chapas lá no topo da montanha e voltam para o hotel em La Paz. E aí acontece uma revolução na Bolívia. Naquela época tinha revolução na Bolívia todo ano, tá bom? E essa foi bem sangrenta. Então eles ficaram presos no hotel durante 4 dias, certo? Aí depois disso, Salmeron desistiu desse negócio de ir a Chacaltaya, foi para Manchester, fez o doutorado com o Blackett, e quando ele terminou, o Blackett recomendou que ele fosse trabalhar em Genebra, porque estava sendo iniciado a construção do CERN. E a turma que foi de pioneira em Genebra ficava até acampada no aeroporto, coisa desse tipo assim, certo? O Salmeron voltou para o Brasil para chefiar o departamento de física da UNB, quando eu fui calouro naquela época, certo? Depois que a UNB parou, aí ele ficou durante uns 3 meses ainda tentando um emprego no Brasil, mas não conseguiu. E ele recebeu, então, o contrato assinado pelo diretor do CERN na época, que eu acho que era o Alan Bromley, mandou o documento para ele, já assinado, assina e volta para Genebra para o mesmo cargo que ele tinha, que era praticamente vitalício, tá bom? Aí, como ele não conseguiu nada no Brasil, aí ele voltou para Genebra, certo? Então, é uma história, assim, muito, muito interessante, certo? Qual a repercussão disso em Goiânia? Por incrível que pareça, né, teve, certo? Porque em 1954, um grupo de engenheiros resolve criar em Goiânia, né, uma faculdade de engenharia. Então, é a Faculdade de Engenharia do Brasil Central, tá bom? Começa com o curso de Engenharia Civil, certo? E aí, a aula inaugural, não é? Proferida pelo Otto Nascimento, um dos fundadores, ele foi o primeiro diretor da Escola de Engenharia. Ele foi ele quem criou a CELG, as Centrais Elétricas de Goiás. Pelo que eu li, foi o primeiro goiano que se qualificou em engenharia. Ele estudou em Ouro Preto, engenharia civil em Minas naquela época, e como ele foi o primeiro goiano a estudar engenharia, o Pedro Ludovico arrumou uma bolsa para ele, ou coisa assim. Ele se tornou um empresário importante em Goiânia, tá bom? E aí, a aula inaugural é sobre energia nuclear, certo? Então, quer dizer, tudo isso repercutiu enormemente no Brasil, certo? César Lattes, a descoberta do pion, energia nuclear, vinda do Feynman, do Oppenheimer, não é? Quem tinha um mínimo de educação na área de ciências e um mínimo de interesse, sabia, então, o que estava sendo discutido, né? O que estava, assim, no ar, né? Goiânia tinha 70 mil habitantes. Bom, depois, né, tudo propagou, espalhou, usando a expressão lá das partículas, né? Aí surgem os primeiros laboratórios, né, de física de sólidos e baixas temperaturas, ó, certo? Lá na Faculdade de Filosofia da USP. Na época, o Mário Schemberg era diretor, certo? Depois surgem laboratórios no CBPF, na UFMG, no Rio, em Porto Alegre e na PUC do Rio de Janeiro. Então, no final da década, já havia 50 físicos de estado sólido no Brasil. Isso aí, de certo modo, influenciou, né, a constituição do corpo docente do nosso Instituto de Física. Porque o pessoal que, vamos dizer assim, construiu o Instituto se qualificou nessa época, nos anos 70, anos 80,
E aí as oportunidades que foram surgindo eram muito mais na área de matéria condensada do que na área de física nuclear de partículas elementares. Então, na verdade, hoje, eu acho que a maior parte dos físicos brasileiros trabalha na área de física da matéria condensada. O Lattes na USP, auditório lotado, né? Certo? Ele era professor da USP, depois de CBPF ele voltou para a USP, tá? E, nossa, isso aí atrapalhou. Houve uma confusão aí. Uma lista enorme de prêmios que ele recebeu para todo lado, certo? Não sei o que houve. E aí fica a questão da Lattes e o prêmio Nobel, né? Por que não ganhou o prêmio Nobel? A grande descoberta, né? Então, o Lattes foi indicado para o prêmio Nobel em 1949, certo? A primeira indicação ocorre em 1949. Mas quando você olha, foi uma indicação e naquele ano houve um total de 43 indicações. Certo? E quem ganhou o prêmio foi o Yukawa, certo? Em 49, houve uma indicação também para o Lattes, Occhialini e Power, com base no trabalho original deles, né? Porque o trabalho original relatando a descoberta do méson está no nome do Lattes, do Occhialini e do Power, certo? Mas foi uma indicação só também, certo? Outra indicação ocorreu em 1951 e em 1950 não houve indicação. E em 1950 quem ganhou o prêmio foi o Powell. O Powell era o líder do grupo lá em Bristol. Todo aquele grupo enorme que apareceu naquela foto lá, o Powell que liderava. Então ele, de certo modo, foi o responsável pelo desenvolvimento do método, né, do uso de emulsões para detectar os raios cósmicos, certo? Ele é que ganhou a fama com isso, e por isso ele ganhou o prêmio Nobel, certo? E o prêmio foi dado só para ele. O prêmio Nobel pode ser dado no máximo para 3 pessoas. Então, se você olha a indicação anterior, não é de 1949, Lattes, Occhialini e Powell, mas eles não ganharam, certo? Depois o Lattes tem outra indicação em 1951, uma em um total de 50, 52, uma em 45, 52, houve outra indicação dele com Panofsky, né? Em 53 e em 54, tá bom? E aqui tem a relação das pessoas que ganharam e a quantidade de indicações recebidas, não é? E o total daquele ano. Mas observa que o Hertz teve uma indicação e ganhou o prêmio Nobel. Tá bom? O Dirac, se eu não me enganei, o Dirac, quando ele ganhou, ele teve 3 indicações só. Certo? A única pessoa que teve assim, uma quantidade enorme de indicações, parece que era um consenso, assim, vamos dizer, internacional, foi o Schrödinger, certo? Porque no ano que ele ganhou, de um total de 48 indicações, ele teve 41. Certo? Então, o fato de ter recebido apenas uma indicação não era razão para não dar o prêmio Nobel, entendeu? Porque houve casos de 1, 2, 3. Um dos prêmios da Madame Curie, eu acho que ela teve 3 indicações apenas. Tá bom? Não é, entendeu? Não é um consenso completo. É meio misterioso isso aí. Não é? Mas a lista anterior dava uma lista enorme, né, o painel anterior dava uma lista enorme dos vários prêmios que o Lattes ganhou ao longo da vida dele. Certo? Não tão assim famosos, significativos quanto o Nobel, mas prêmios de reconhecimento ao trabalho dele. Certo? Bom, então eu penso que o grande legado são as bases para a institucionalização e o desenvolvimento da ciência no Brasil. Porque da influência dele, que foi capitaneada pelos físicos da época, o Leite Lopes, né, o Jaime Ômero, todo o pessoal, você lê textos escritos pelos físicos dos anos 40, 50,
todo mundo insistindo na necessidade de investimento em ciência, tecnologia, regime de dedicação exclusiva, reforma das universidades, entendeu? E todo mundo, quer dizer, a fama do Lattes, vamos dizer assim, orientava tudo isso aí, estimulava tudo isso, não é? E aí, eu falei com o Anderson que eu ia fazer um comentário sobre as fases da física, não é? Então, olha, saiu trocado o slide. Houve uma ocasião, o grupo lá do CBPF ganhou, né, uma câmera de Wilson, acho que veio da Universidade de Chicago, pesado, e aí tinha que levar isso para Chacaltaya, certo? Aí vai de trem até, eu acho que Santa Cruz, tá bom? Na Bolívia, a ferrovia termina lá, certo? De lá até La Paz, né, até a montanha perto de La Paz, aí a estrada, não é? Aqui, essa foto aqui mostra o caminho de Santa Cruz, né? A caminhonete, o mato aqui em volta, é uma trilha, vamos dizer assim, tá bom? E aqui a chegada lá no topo já estava sendo construído, né? Aquele laboratório lá em Chacaltaya, tá certo? E a foto que... Quando eu preparei o slide, a foto que não está aparecendo aqui estava em cima dessas, tá bom? É o Lattes, então lá no topo da montanha tem uma estrutura assim de madeira e ele está colocando dos lados assim daquela estrutura, parece um tronco de pirâmide, tá bom? Colocando as chapas que vão ficar lá, porque está chegando raios cósmicos de todo lado, né? Tem um feixe direcionado ali. Então você coloca as chapas lá esperando, né, que não, elas serão sensibilizadas. Quando a gente analisar tudo, nós vamos ver aí a trajetória das partículas, tá bom? Então e aí, para chegar lá, tá certo? Numa etapa da viagem, tem que atravessar o Rio Grande. É um rio grande lá da Bolívia, tem mais de 1.000 quilômetros de extensão, certo? Nasce lá nas montanhas, não é? É afluente, eu acho que do Madeira Mamoré, ou coisa assim, tá bom? E aí, o rio é bem largo, mas não é profundo. Mas não dá para fazer a travessia com caminhonete, né? Aí a travessia é feita com carro de bois. Então imagina, né? Você pega um equipamento que vem de Chicago, chega no Rio, bota no trem, vai até lá, sei onde, na Bolívia, bota numa caminhonete, tá certo? Na hora de atravessar o rio tem que colocar num carro de bois, né? Do outro lado deve ter outra caminhonete que vai então até o topo da montanha, não é para você pôr as chapas, né? Ver se detecta raios cósmicos, tá bom? Aí eu estava preparando isso, não é? E aí eu concluí, não é? Com a foto que saiu ontem. A primeira foto lá do Vera Rubin, certo? E que é o maior observatório, né, que existe atualmente nas montanhas lá do Chile, né, em Atacama, tá certo? A maior câmera digital já construída, né? Ela equivale, se você quiser ver a imagem em que foi detectada, você precisa de 400 televisores, entendeu? Isso aqui é um pedacinho da imagem que foi detectada, certo? Agora, como chegou lá, eu pensei até numa situação irônica, né? Há uma certa contradição, não é? Enquanto os iranianos e os judeus estão lá jogando míssil um no outro, que é pura física aplicada, se a gente pensar bem, não é? Tinha um outro grupo de americanos lá em Chacaltaya, foi transmitido, o Ricardo me passou o link, não é? A cerimônia de inauguração, né? A diretora do laboratório, observatório falando, o embaixador chileno, o compromisso do Chile, com aquilo tudo lá, né, e transmitindo isso para o mundo inteiro, certo? E todos os jornais, tudo, né, apareceram ontem à noite, já estava punhado de fotos lá, você olha assim, você fica atônito, certo? Porque essa foto aí pega um pedacinho de nada, né, do céu, certo? E aí você olha lá, quantas galáxias estão aparecendo ali? Milhares, bilhões, certo? Então você vê que, pensa bem, a época do Lattes, né? Sei lá no topo de uma montanha, faltando ar, né? Um frio lascado, tá bom? Para colocar umas chapas lá,
tá certo? E toda a técnica que ele desenvolveu nem se aplica mais, porque hoje você tem instrumentação muito mais sensível, muito mais poderosa do que a que ele usou, certo? Outra coisa fascinante é que o Lattes terminou o bacharelado dele, e aí você começa a perguntar onde que ele fez pós-graduação. Não, ele não fez pós-graduação. O Lattes não fez mestrado, não fez doutorado. A formação dele é graduação em física. Tudo ele aprendeu sozinho depois. É claro que ele recebeu o título de doutor honoris causa, dado pela USP, por outra universidade ou coisa assim, mas ele não defendeu uma tese de doutorado. Houve uma ocasião, em 1966, que ele ia participar de um concurso lá na Faculdade de Filosofia para ser o professor catedrático de física, não sei qual. Aí ele escreveu uma monografia de aproximadamente 100 páginas, tá bom? Eu não consegui puxar a cópia dela para mostrar. Então, nessa monografia, é uma tese de doutorado, tá bom? Ele descreve todo o método, não é? Inventado, desenvolvido por ele, né? E todo o pessoal de Bristol, Chialine, toda essa turma aí, certo? Que trabalhou, então, no desenvolvimento desse processo. Então, você pode considerar que aquilo lá é uma tese de doutorado. Só que, antes da realização do concurso, ele foi convidado pela Unicamp para criar, né, o grupo de alta energia na Unicamp. Aí ele foi para a Unicamp, tá bom? E se aposentou lá na Unicamp. Mas o fato é que ele, então, não passou pelo processo tradicional que vocês todos vão passar. Bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tá bom? Mudou tudo, não é? Certo? Então a coisa ficou muito mais exigente, não é? Muito mais, cobra-se muito mais das pessoas, não é? Mas, por outro lado, né, quando você compara esses slides finais aí, e com a perspectiva que existe agora, a física atual é muito, muito mais fascinante do que a física naquela época. Entendeu? Então, vai depender de vocês aí, se vocês seguem o exemplo do Lattes ou não. Muito obrigado, Fernando, por essa excepcional palestra. A gente sempre aprende tanto com o Fernando. Não é trivial, não estava escrito em nenhum local isso não, viu? Ele foi estudando, foi achando esses documentos. Impressionante. Pessoal, estamos abertos. Eu sei que o único que tem um tempo diferente aqui no Café com Ciência é o professor Fernando. Então eu vou abrir perguntas, mesmo sabendo que nós estamos no horário já saindo. Pessoal, perguntas? Sim, Fábio. Professor, super legal o seu seminário. É uma pergunta, meio observação, que a importância dos pions, da descoberta do Lattes para a física teórica, é gigantesca, não só para a física nuclear, como para a física de partículas. Quer dizer, os pions, eles foram aquela primeira partícula descoberta depois dos muons, e eles ajudaram a moldar as teorias que vieram depois. Então a importância dele é gigantesca, não só para a física nuclear, que ele não contribui para a bomba, mas para a física de partículas também. É gigantesca. Ele fez uma observação, Fernando, falando que os pions foram importantes, foram gigantescos aí para a física, não só para a física nuclear, mas também para a física de partículas. Não foi só. Tá, obrigado. Bom, eu lembrei de uma... Esqueci de comentar um fato importante. No final de 1985, dezembro, acho que 1 ou 2 semanas antes do Natal, aconteceu o 3º encontro de físicos do Centro-Oeste. E foi realizado em Cuiabá, certo? Aí eu, o Fornés, o Vasco, o
o Valdemar e eu acho que o Leon, o Moacir, né? Saímos aqui em 2 carros, né, para participar desse encontro, certo? A minha mulher ficou ironizando, olha os bandeirantes da física, tá certo? Entendeu? Porque não tinha nada em Cuiabá naquela época. Bom, o César Lattes estava lá, certo? Participou das reuniões, não é? Mas, várias ocasiões, ele avisava, olha, eu estou indisposto, não vou participar de nenhuma reunião agora à tarde, tá bom? Porque o calor lá também estava 42 graus, ou coisa desse tipo assim, não é? E toda hora ele tomava remédio, certo? O problema é que, por volta já de 55 ou 56, quer dizer, quando o Lattes estava por volta de 30 anos, não é? Ele começou com problema de depressão, certo? E ele passou mais da metade da vida dele sofrendo de depressão. Tem comentários, alguns que eu li, acho que até do Cerqueira Leite, não é? Que talvez para o Lattes não tenha sido bom ser indicado para o Prêmio Nobel. Aquela expectativa e tudo mais, que isso não fez bem para ele, certo? Porque ele era jovem ainda, o cara com 30 anos, tá certo? Aí começa com um problema de depressão e ficava na pior mesmo, entendeu?
Geralmente eu fico nervosa de fazer pergunta. Mas o senhor tá me ouvindo? Tá tranquilo? Pode falar? Tá. Eu queria perguntar para o senhor falou dos impactos que o César Lattes teve para a academia, mas eu queria saber, pessoalmente, apesar do professor ter falado de como ele foi impactado, eu queria saber como que os brasileiros e tipo, a física no Brasil, os físicos no Brasil foram impactados pela figura do César Lattes, porque aí a gente teve uma figura nacional, né, de um físico. Antes as nossas referências eram muito externas e com César Lattes a gente teve uma identidade nacional. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre ele como pessoa. Como que isso impactou ele?
capaz, então, de usar, né, Estão em paz com o pessoal de física nuclear, hein? Isso é o Fernando, hein? Pelo contrário. Na verdade, o Fernando já podia até pegar um gancho, né? A necessidade que o Brasil tem de radioisótopos é absurda. Isso é um problema mundial, né? E a gente precisa resolver ele, ainda não está resolvido aqui no Brasil. Sim. Romulo, não sei se você quer fazer um comentário. Pessoal, temos tempo para mais uma, talvez. Por favor. Eu não sei se tem muitas informações sobre isso, mas eu queria saber qual foi a reação do César Lattes com esse reconhecimento todo que ele teve na física aqui no Brasil. parece que não, né? Porque, mas ao mesmo tempo surge depois o problema da depressão. Porque quando, por exemplo, quando o Dutra, que era o presidente da época, nomeia uma comissão de sábios para elaborar a proposta de lei criando o Conselho Nacional de Pesquisa, em 1949, assim, o Lattes fez parte dessa comissão. Então imagina, ele está com 25 anos de idade, é um jovem, 25 anos de idade, fez uma descoberta importante na física, tá bom? E ele participa da comissão que elabora o projeto de lei, que depois sofre modificações pela Câmara de Deputados, mas acaba sendo aprovado. E em 1951 sai a lei, então, criando o Conselho Nacional de Pesquisas. Quer dizer, então, de certo modo, ele estava participando de decisões, sim, extremamente importantes. Mas isso, acho que mexe com a pessoa, né? E depois tem o fato de que, naquela época, por exemplo, há um consenso de que em 48 ou 49, ele e o Gardner deveriam ter recebido o prêmio Nobel pela produção das partículas. Foi a primeira vez que produziram partículas assim aceleradoras. E naquela época, qualquer descoberta na área de partículas era marcante. Mas o Gardner morreu em 1950. Então, talvez, se o Gardner não tivesse morrido, talvez ele até, e o Gardner tivesse ganho o prêmio Nobel em 1950, por assim. Porque essa descoberta foi só nos dois. Né? Mas aí, quando você pensa, não, ele ficou de lado na questão do prêmio Nobel, aí quando você analisa a história de outras pessoas, como o Occhialini, quer dizer, o Occhialini trabalhou com o Blackwell, que levou a descoberta dos pósitrons, e o Blackwell ganhou o prêmio Nobel. Depois o Occhialini trabalha, então, no grupo lá do Powell, não é? E o Occhialini foi o primeiro a levar chapas para colocar no topo de montanha, lá no pico do Midi, lá na França, nos Pirineus franceses. E o Occhialini também não ganhou o prêmio Nobel. Tá? Então, se você compara o Occhialini e Lattes, o Occhialini foi mais injustiçado do que o próprio Lattes. Então, é uma coisa complicada. Né? Então, eu acho que isso deve ter mexido com ele. Quando você vê as fotos dele da época, com 25, 30 anos de idade, ele não parece um cara arrogante, nada, uma pessoa comum. Quando eu conheci lá em Cuiabá, o cara nem parece que é o Lattes, assim, entendeu? Não tinha uma postura arrogante, nada. Eu me lembro até dele falar que a Sociedade Brasileira de Física era a Sociedade Brasileira de Físicos da USP. Né? Porque a turma da USP comandava a SPE. Né? Ele tinha uma certa crítica. Mas o fato é que é complicado isso. Né?
ele acaba no fim tendo, ao longo da maior parte da vida dele, problemas sérios de depressão, inclusive prejudicava o trabalho dele. Da sua apresentação fica claro também que o impacto que parece que ele teve por ter entrado na mídia fez isso tudo acontecer, né? Então hoje a gente coloca o nosso currículo, o Curriculares, e está dando essa homenagem para ele. Eu acho que vocês, nosso objetivo, um deles era que vocês soubessem por que o nosso currículo está escrito Curriculares. O Fernando colocou bem, né? Mas muito mais do que isso. Mas tem uma coisa, né, Fernando, que você mostrou muito claramente: a capacidade que uma boa repercussão de um trabalho de qualidade acabou levando a tantas consequências, sugere para nós que estamos fazendo ciência agora, que a ciência de qualidade que a gente venha fazer precise também de ter um peso maior aí de divulgação científica, né, e torcer para que a sociedade esteja aberta para escutar essas pessoas especialistas, né, que às vezes conseguem conduzir o país para uma direção fantástica, como foi o caso do legado que o César Lattes deixou conjuntamente com toda a equipe que estava junto, né? Dá para perceber que não é uma pessoa só, são várias pessoas pensando, né, em prol da ciência brasileira, né, Fernando? O que você acha? É isso, né? Pessoal, eu gostaria, eu sei que a gente já passou um pouco do tempo, né? Mas o Fernando, ele tem a gente permite ele passar um pouquinho do tempo. Eu lembro para vocês que essa foi a última palestra do Café com Ciência desse semestre, mas isso não quer dizer que não venham palestras durante as férias. Se tiver alguma coisa bem legal, tiver alguém passando aqui no Instituto, fiquem atentos aí na rede. Caso contrário, nós estaremos voltando já em agosto. Assim que voltar o semestre, estaremos com uma programação bem legal para vocês. Fiquem atentos, tá bom? Então, vamos agradecer novamente mais uma aula fantástica e uma palestra fantástica do professor Fernando Pellegrini. Muito obrigado, Fernando.